nações esperam por ti, Senhor, pelos pés dos que anunciam boas novas. Bom dia a todos. Hoje é dia 19 de junho de 2021. Nós estamos gravando a lição da escola dominical de amanhã, 20 de junho de 2021. Depois da gente ter encerrado uma série de estudos que versavam sobre o Sermão do Monte, nós iniciamos no domingo passado uma outra série, que serão no total 17 lições, cujo tema serão as parábolas de Jesus. Vamos orar antes da lição? Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado por aqueles que nos ouvem, que a bênção do Senhor seja sobre cada um e que a gente tenha sabedoria para entender a Tua palavra e para saber aplicá-la em nossa vida. Nós pedimos isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, como a gente estava dizendo, na semana passada iniciou-se a série sobre as parábolas de Jesus. E na lição do domingo passado, o pastor Alexandre comentou sobre o que são as parábolas e algumas chaves, alguns passos que devem ser observados na interpretação das parábolas. As parábolas, como foi explicado, em resumo, seria uma história, uma historinha, uma ilustração, através da qual, através dessa história, uma pessoa que está ensinando a outra usa algo que é do conhecimento do ensinado, que permite que aquele que está aprendendo entenda com maior facilidade aquilo que ele não está conseguindo, ou às vezes não está nem querendo entender. Eu me lembro aqui da história do profeta Natan e de Davi. Quando Natan foi falar com Davi sobre o pecado que ele tinha cometido no adultério e na morte do marido de Betseba, ele não chegou já cobrando, já falando daquilo que Davi tinha feito, mas ele contou uma historinha de uma família que tinha uma ovelha, a única que tinha, e o vizinho muito rico, quando recebeu uma visita, em vez de matar uma ovelha do rebanho dele, para servir o jantar, o almoço para o visitante, ele matou a única ovelha que o vizinho dele tinha, o que deixou Davi revoltadíssimo. E Natan simplesmente falou: na verdade, esse homem rico é você. Então é uma parábola que permitiu a Davi reconhecer. É lógico que Davi também tinha o coração um pouco mais amolecido, mas talvez se Natan já chegasse, em vez de contar a parábola antes, a reação de Davi teria sido diferente. Então, a parábola é isso, uma história que a gente sabe muito bem. Davi sabia muito bem, mais de qualquer um, que era uma ovelha, ou que era um pastor. Então, pegou algo que era do universo dele e permitiu que ele aprendesse a lição que deveria ser ensinada. No caso das parábolas de Jesus, nós vamos iniciar hoje. Então, vão ser com a de hoje, serão 16 parábolas que vão ser estudadas. Na verdade, o universo aí de parábolas de Jesus é bem maior, porque a parábola às vezes é uma história um pouco maior e às vezes é uma frase, uma comparação. Então, conforme a pessoa que lê, o estudioso que olha a Bíblia, acha que Jesus contou 20, 30, 40, 50 parábolas. No capítulo 13 de Mateus, existe, por exemplo, o versículo 52, que diz o seguinte: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Para algumas pessoas isso é uma parábola. O que é a história? O que é a ilustração? Um pai de família que tira do depósito coisas velhas e coisas novas. Então, a partir daí, a gente pode tirar uma lição. Isso pode ser uma ilustração para aquilo que a gente
está tentando aprender ou tentando ensinar alguém. No caso de hoje, a parábola de hoje está também em Mateus 13, mas é a parábola do semeador. Nós vamos ler inicialmente os primeiros versículos até o versículo 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma parábola que é boa de ser ensinada, porque é uma das poucas parábolas de Jesus, onde além dele contar a parábola, ele também depois ele mesmo vai explicar a parábola. Não vai nem ficar ao nosso cargo a interpretação da parábola. Talvez a única outra onde haja interpretação também seja a parábola do joio e do trigo, né? Mas nessa parábola, Jesus pega algo que era bem do conhecimento do povo daquela época, a história do semeador, a ilustração de um semeador semeando no campo, e através disso ele vai ensinar uma lição. Como o pastor falou no domingo passado, entre as coisas que a gente deve observar na hora de ler uma parábola e tentar interpretá-la, entre esses passos, um deles é orar, que nós já fizemos, e o outro é tentar ver qual o contexto da época em que aquela parábola foi contada. Hoje, se a gente falar num semeador que saiu a semear, por exemplo, eu pensaria inicialmente no nosso contexto de EP, já pensaria em trator, plantadeira, às vezes até com GPS, fungicida, adubo, herbicida, plantio direto e outras coisas assim. Já na época lá de Jesus não era quase que como era há 100 anos atrás aqui em EP. Você arava a terra normalmente com animal, o arado, e depois punha a semente numa sacola que a gente chama de embornar, ou outros nomes, mucuta, outros nomes aí, e ia com aquela semente, ia jogando com a mão. Em alguns casos, às vezes, jogava num buraco feito para cobrir de terra, mas às vezes era só lançada na terra, era o mais próprio daquela região, lá onde Jesus contou a parábola daquela época, né? E essa semente jogada caía, como Jesus disse, em diversos tipos. A terra ali era a mesma, mas o lugar onde ela caía dentro da terra era diferente. Ela podia cair na beira de um caminho, podia cair num lugar que era terra, mas logo embaixo ali havia pedras, podia cair num lugar que estava limpo por a terra ter sido arada, e em razão disso, naquele momento não tinha mato, mas no momento que chovia, além de nascer a semente plantada, também nascia espinhos e mato naquele lugar. E podia cair num lugar onde não havia pedra, não havia espinhos, e aquela semente normalmente era a que frutificava, que crescia e dava fruto. Mesmo a questão da quantidade de frutos, se a gente pegar no contexto de hoje, já seria bem diferente. Naquela época, uma produção de 100 por 1, uma semente lançada, dar 100 frutos, era algo muito especial. Podia dar 60, podia dar 30. Hoje, se a gente pensar numa lavoura de milho, você planta 40 sacos de milho,
40 quilos de milho num alqueire, 40, 50, e tem lugar que hoje em dia está colhendo 500 sacas de milho, ou seja, 30 mil quilos. Isso significa 700 por um, até mais, 750 por um, né? Naquela época eu creio que Jesus, eu vou imaginar uma lavoura de trigo, que mesmo no Brasil hoje a média do Brasil seria mais ou menos 60 por um, dá uns 150 sacos de trigo por alqueire plantado no Brasil, mas tem lugares irrigados que a produção dá 200 por um, mas não importa, a gente vai pegar o contexto que Jesus contou a parábola na época. E após contar as parábolas, os discípulos não entenderam nada. Então, na sequência, eles perguntam para Jesus o significado daquilo. E ele explica a parábola. É interessante que eu acho, essa mesma parábola está lá em Marcos capítulo 4. E Jesus diz para os discípulos, mas se vocês não entenderam essa parábola, como é que vocês vão entender as demais? Mas ele, nesse caso, ele vai explicar essa parábola. Essa parábola que está em Mateus 13, ela está numa série de parábolas que Jesus usa, sempre começando dizendo, o reino de Deus, o reino dos céus, é comparado a tal coisa. E nessa série, talvez essa parábola seja a chave para a gente poder depois também aprender as demais parábolas que virão na sequência sobre o reino dos céus. Mas enfim, Jesus explica a parábola. Nesse caso, você não tem dificuldade de saber o que é a semente, o que é o solo. Jesus explica. Lá na explicação da parábola, que vem no versículo 18, a partir do versículo 18 de Mateus 13, ele diz, atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Antes, lá em Marcos 4, essa parábola esse início está melhor explicado. Jesus fala que a semente é a palavra de Deus, é a palavra, o evangelho. Então, se a semente é a palavra, o semeador é aquele que distribui a palavra. Aí o solo a gente entende que ele explica que é o coração, a mente daqueles que recebem a palavra. E aí ele vai explicar cada tipo de solo. Então ele diz que o solo à beira do caminho, é a pessoa que ouve a palavra, escuta, mas aquela semente, do jeito que caiu ali, não tem tempo de frutificar, porque vem os passarinhos e pegam aquela semente, comem, né, e levam. Aquela semente não houve oportunidade para frutificar. E ele diz que são os corações, as mentes que recebem a palavra e não compreendem, pois vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Não quer dizer que passarinho é maligno, é apenas uma comparação. Parábola é uma comparação. Então, nesse caso, é como se uma pessoa estivesse sentada num lugar, numa praça, num banco de igreja, e ele começasse a ouvir a palavra, o evangelho. E de repente toca o celular ou chega uma mensagem de WhatsApp e a pessoa deixa a atenção daquilo que está ouvindo de lado para observar aquela mensagem. É como se, não quer dizer também que a mensagem do WhatsApp é o diabo, mas são formas que distraem a pessoa de forma que ela desinteressa completamente da palavra de Deus. O outro solo é o solo por cima, é uma terra que recebe a semente brota, e aí a hora que as raízes começam a descer para o solo para buscar água, buscar alimento necessário para a planta, ela se depara com a pedra e não consegue ultrapassar. Então, por falta de alimento, de solo fértil, a hora que sai o sol, a semente ou a planta nascida vem a morrer. E Jesus, a explicação que ele dá para isso o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria.
mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e, em lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quando Jesus pregou, num momento ele falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? E ele diz também: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então tem pessoas que ouvem a pregação, ouvem a palavra quando diz que todo homem é pecador, a pessoa reconhece o pecador, ela reconhece a necessidade o que ela não consegue abandonar o pecado por si mesma, ouve a mensagem da morte sacrificial de Jesus e gosta e recebe com alegria. Mas quando ela ouve que negue-se a si mesmo, fala: mas se eu soubesse que é assim, não, negar a si mesmo, aí não tem jeito. Então, às vezes também, ao receber a palavra, ela sofre alguma perseguição, alguma angústia por causa daquilo, e diz o texto, logo se escandaliza. Tem um texto em João que Jesus traz uma mensagem à multidão, e o texto diz que a multidão se escandalizou e começou todo mundo a ir embora. Falou: mas isso não serve para mim. Até aquele texto onde Jesus pergunta para Pedro: vocês não querem ir embora? E Pedro responde: para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Mas a verdade é que existem mentes, corações que ouvem, gostam da palavra, com alegria recebem aquilo, mas não quer ultrapassar esse ponto, não está disposto a sofrer alguma perseguição, alguma angústia por causa da palavra de Deus. A mesma coisa que acontece com uma planta que nasce em solo pedregoso é o que acontece com a pessoa que recebe e se escandaliza depois com a palavra. O terceiro solo que Jesus conta na parábola, é aquele solo, aparentemente é um solo bom, onde a semente consegue nascer, consegue ter raiz, inclusive, e começa a crescer. Só que o que acontece naquele solo? Apesar de ser um solo bom, o solo é bom para a planta, para o trigo, mas também é bom para os espinhos. Então os espinhos crescem, isso acontece nas lavouras, né? Normalmente o mato cresce bem mais rápido, se não for cortado ou morto, o mato acaba abafando a planta, roubando os nutrientes da planta, e a planta não consegue frutificar. E Jesus explica: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Da mesma forma que o solo rochoso, essa planta cresce também, mas não é ainda a falta de água que mata a planta, mas o sufocar pelos espinhos. E aqui, o que é o espinho na parábola que Jesus conta? O espinho é a fascinação das riquezas e dos cuidados do mundo. Então a gente vê muito bem isso. E a gente, no caso da Bíblia, vem muito à cabeça a história do moço rico, que queria cumprir tudo que era a vontade de Deus, e Jesus cita os 10 mandamentos para ele fala: não, eu tenho cumprido tudo isso. E Jesus disse: então só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, vem e segue. E aí, mesma coisa, alguma coisa, algo superior para ele, né, para o moço, sufocou aquela vontade que ele tinha de seguir a palavra de Jesus. O que era? Ele era muito rico, então diz o texto que ele foi embora triste, porque a fascinação da riqueza para ele era superior às palavras de Jesus. E algumas pessoas são os cuidados do mundo, cuidado que a gente tem, que precisa ter, como ter um emprego, cuidar da família, várias coisas que a gente tem no dia a dia, mas
Quando essas coisas suplantam ou impedem a gente de seguirmos a palavra, então são cuidados do mundo que estão sufocando o crescimento da planta, do Evangelho em nossos corações e nos impede a produção do fruto. E falando em fruto, por fim, o último tipo, o quarto tipo de solo, é o solo, a boa terra. O que acontece nessa terra? A planta brota, a planta lança raiz, não existe as angústias, as perseguições, não existe o solo rochoso que impede as raízes descerem, a raiz desce, consegue a água, os nutrientes do solo, a planta cresce, não existe espinhos, não existe a fascinação, ou se existe a fascinação da riqueza, ela não impede, os cuidados no mundo não impede a planta de continuar crescendo. E sendo assim, ela chega ao estágio final, e o estágio final de toda planta é frutificar e dar fruto. Mas embora o solo ali seja um bom solo, a frutificação de cada planta, e a gente vê isso na lavoura, né? Você vai ali do lado de um pé de milho que tem uma espiga grande, tem um outro pé de milho que tem uma espiga um pouco menor. Mas no caso, Jesus quanto a isso ele não fala nada. Ele diz que realmente existe um que produz mais e um que produz menos. Mas o importante aqui é que a planta frutifique. E isso acontece no nosso meio, se você for em qualquer lugar e lançar a palavra, até isso dentro da igreja existe os 4 tipos, vou chamar 4 tipos de solos que recebem a semente. Existe aquele que está sentado há anos em um banco de igreja, que a palavra não chega a nascer. Ele ouve e não entende simplesmente o que está sendo falado ali. Outros ouvem, gostam, têm alegria, mas tem outras coisas, como as angústias ou como as riquezas, que impedem que o crescimento continue e possa frutificar. E finalmente existe, em qualquer lugar onde a semente é lançada, existem solos que produzem. E dentro de uma igreja, em qualquer lugar onde a semente é lançada, vai existir esse tipo de solo. Então, o que nos cabe qual a aplicação dessa parábola hoje? Os discípulos tiveram aquela explicação de Jesus, e a explicação de Jesus também serve para a gente hoje. Eu creio que a primeira coisa é saber que todo aquele que já recebeu a palavra, ele é um semeador. Ele cumpre a ele, então, continuar semeando. Ou seja, nós somos semeadores da palavra. E a outra coisa é a gente nos confrontar com o texto e ver se a gente, onde que a gente está inserido, que tipo de solo nós somos. Vamos ver, se a gente não está produzindo fruto, tem alguma coisa errada. A gente precisa dar uma ajeitada, ou pedir para o Espírito Santo, pedir a Deus, a Jesus, que esse solo seja trabalhado e a gente possa produzir. E que Ele nos permita ser uma lavoura de milho aí que produza 600 por 1, né? Mas não, no texto da parábola, que seja a 100 por 1, ou melhor, que seja como o Senhor queira, como Ele deseja. Se for a 30 por 1, tá bom também, mas que a gente esteja produzindo. Todo aquele que recebe a palavra, toda a semente que é lançada no solo, a intenção é que ele produza, que a gente produza os frutos necessários, os frutos de arrependimento, produza aquilo para que a semente foi lançada. Como diz o texto, que aquela semente de Isaías 55, a palavra não voltará para mim vazia, mas produzirá frutos, né? Que isso aconteça na sua vida. Deus abençoe. Ótimo domingo a todos.